Olá galera, tudo bem? Tudo tranquilo com você? Professor Wagner aqui do Física Agora Vai. E eu quero convidar você para mais uma das nossas aulas de Física. Hoje a gente vai continuar o conceito de ótica e vamos falar de refração. Você sabe o que é refração? Provavelmente você já se deparou com a seguinte situação, que é essa daqui, né? Quando você tem um copo, por exemplo, com uma caneta dentro. Olha só que interessante, cara. Quando a gente observa isso, parece que a gente tem um corpo que está quebrado ali. Mas na verdade, isso é uma ilusão. Na verdade, o que você está observando aí é um efeito, é um fenômeno óptico quando a luz atravessa um meio e passa para o outro. Quando a luz está atravessando determinado meio homogêneo, ela praticamente não sofre interferência, tranquilo. E a gente viu nas aulas anteriores, quando tem uma superfície polida, que essa luz pode sofrer reflexão nesse meio e voltar para o próprio meio. O grande lance é que em algumas superfícies a luz vai sofrer um fenômeno chamado refração, que ela vai conseguir atravessar esse determinado meio. Mas quando ela atravessa e muda de meio, ela sofre um determinado desvio. E é esse desvio que está relacionado ao conceito que a gente chama de refração. Ok? A lei de Snell é uma das elementos ou uma das leis mais cobradas quando a gente fala sobre refração da luz. O que a gente tem? A luz, a gente sabe que ela viaja no vácuo a uma velocidade de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. 3 vezes 10 a oitava metros por segundo equivale a 3.000 quilômetros por segundo. É muito rápido. Só que a luz é uma onda eletromagnética. E como onda eletromagnética, ela não precisa de um meio para se propagar. Ela se propaga no vácuo. A presença de um meio material acaba interferindo na transmissão ou na propagação dessa luz. De modo a se pensar, então, que o meio material vai acabar ocasionando a diminuição da velocidade desse feixe luminoso. Quando você tem a luz vindo do espaço, entrando na atmosfera terrestre, a velocidade dela cai para 2,9998 vezes 10 a oitava metros por segundo. É praticamente irrelevante. É praticamente irrelevante para nós, né, que acabamos aí não considerando. Mas quando a gente vai observar ou fazer observações astronômicas, ou quando a gente vai pensar em posicionamento de satélites ou de naves no espaço, a gente tem que pensar exatamente nessa relação, essa paralaxe, esse desvio que a luz sofre quando a gente está em um meio e está observando essa luz em outro. Então a refração ela é extremamente importante para a gente poder analisar a relação e da onde que está vindo ou para onde vai esse elemento luminoso, esse feixe luminoso. Gente, basicamente, se eu tiver uma luz incidente chegando em determinado meio e atravessando, passando para o outro meio, essa luz ela vai poder sofrer um desvio e ficar mais perpendicular ou sofrer um desvio e ficar mais horizontal. Beleza. Nessa primeira aula, eu quero só que você entenda o seguinte. Para a gente poder representar isso, eu vou ter que analisar o seguinte. Eu vou descrever para você um meio de separação na superfície. Eu vou descrever para você um feixe luminoso incidente que sai da fonte luminosa e um feixe de luz que é refratado, ou seja, que atravessa o meio. Essa reta perpendicular que você está observando aqui, ela vai ser a nossa reta normal, a nossa reta de referência entre a superfície de separação. Essa reta, ela sempre vai formar um ângulo de 90 graus com a superfície, ou seja, é uma reta que é perpendicular ao plano de superfície de separação. Beleza? A partir disso, nós temos o seguinte, presta bem atenção. Presta bem atenção. A partir disso, a gente tem o seguinte. Eu tenho o ângulo que o feixe incidente faz com a normal. Esse ângulo é chamado de ângulo de incidência, beleza? E eu tenho um ângulo que esse feixe faz logo depois
que a luz refratada acaba fazendo, a luz que atravessou o meio. E esse ângulo é chamado de ângulo de refração. Quando a gente passa de um meio menos refringente para um meio mais refringente, a gente acaba tendo essa luz, acaba se aproximando da normal. O que você vai me perguntar aqui agora é o que é um meio mais refringente ou um meio menos refringente, professor? Vem comigo. A refringência da luz está relacionada à densidade do meio que a gente está trabalhando. Quanto mais matéria houver nesse meio, quanto mais denso for esse meio, mais difícil para a luz atravessar. E aí a gente vai trabalhar com elementos que a gente vai chamar de índice de refração. O que é o índice de refração? Que a gente vai representar pela letra N. O índice de refração da luz está diretamente relacionado à seguinte questão. Se você guardar isso, você nunca mais vai ter problema em analisar esse tipo de sistema. O índice de refração da luz é quantas vezes a velocidade da luz no vácuo é maior do que a velocidade da luz em um determinado meio. Então significa que quanto maior o índice de refração, mais denso é o meio, porque a luz vai ter uma velocidade cada vez menor, certo? Quanto maior o índice de refração, menor a velocidade da luz nesse meio. Logo, a diferença entre as velocidades, a razão entre as velocidades, acaba se tornando maior. E essa razão entre as velocidades é o que a gente chama de índice de refração. Tranquilo? Pessoal, a partir desse índice de refração, então a gente tem essa característica que eu falei para você. Do meio menos refringente para o mais refringente, a luz acaba se aproximando da normal. Do meio mais para o menos, ela se afasta. Então, aproximais, pegou a dica? Quando eu passo do menos para o mais, aproximais, aproximamos do normal. Então, o ângulo ali vai ser menor. Então, ao observar qualquer exercício que fale sobre refração, você já vai perceber que se esse ângulo da luz refratada for menor, você já está falando de meio mais refringente, ok? Se esse ângulo for maior, você está falando de um meio menos refringente. A lei de Snell-Descartes traz para a gente uma equação que é importante para a gente calcular. Eles perceberam que ao se fazer o produto do índice de refração do meio pelo seno do ângulo formado pela luz, a gente vai ter sempre um valor constante. Se o índice de refração e o seno formam sempre um valor constante, eu posso comparar os dois meios a partir disso. Então eu faço N1, que é o índice de refração da onde a luz vem, vezes o seno do ângulo formado em relação à normal, é igual ao índice 2 para onde ela foi, vezes o seno do ângulo de refração em relação também à normal. Se a gente observar isso, a gente consegue relacionar esses elementos. E tem um ponto importante, um ponto que eu acho que é chave para você entender. Como o índice de refração é C sobre V, ok? A gente pode também relacionar essa relação de seno e cosseno com as velocidades da luz. E se a gente observar essa ideia com a velocidade da luz, a gente vai ter a seguinte relação. Olha só, esse C e esse C acabam cortando. Vai ficar o quê? Que o seno do ângulo de incidência sobre a velocidade 1 é igual ao seno do ângulo de refração sobre a velocidade 2. Aqui traz duas características interessantes para a gente. Que o seno e a velocidade são diretamente proporcionais e que dá para a gente considerar essa relação de velocidade da luz a partir desse sistema, ou seja, a partir sim das velocidades. Então eu posso fazer uma nova análise em relação à equação, que era N1 seno alfa, N2 seno beta, eu posso fazer seno por velocidade, ok? Que normalmente vai aparecer nos livros didáticos assim, né? V2 vezes seno de alfa, ou seja, a gente tem o produto inverso, é igual a V1 vezes o seno de beta. A gente pode relacionar a partir disso, tranquilo? Então tem várias possibilidades aí para a gente relacionar. Eu poderia, inclusive, tirar a relação de seno e colocar os índices de refração.
Porque a partir da equação aqui dada, a gente pode verificar que N1 sobre N2 é igual a N1 sobre N2 é igual a seno de beta sobre seno de alfa. Se eu fizer seno de beta sobre seno de alfa aqui, fica V2 sobre V1 é seno de beta sobre seno de alfa. Mas seno de beta sobre seno de alfa é o quê? N1 sobre N2, certo? Ou seja, eu posso fazer aqui N2V2 é igual a N1 V1. Então você percebe as variações que a gente consegue na equação a partir da análise dos índices de refração. Beleza? Essa é uma primeira aula para a gente entender como funciona a refração da luz. A gente vai ter outras aulas que vão trazer para a gente outros conceitos novos. Só dê uma pincelada inicial. Você curtiu esse vídeo? Deixa o seu like, compartilha e se inscreva no nosso canal. São 3 pedidos. Dá um like, compartilha e se inscreva no nosso canal. A gente tem muito mais para oferecer para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!